Salve rapaziada do bem, Gilmar Lopes novamente na área, retornando com o segundo episódio da série O Homem. E esse episódio é O Homem Neolítico, de Noé a José. E quero lembrar vocês, pessoal, que o canal, a ideia é sempre fazer uma analogia estrutural entre a narrativa bíblica, seus textos, e a ciência no mesmo período histórico, correto? Então, nesse caso aqui, a gente está tratando no período pós-diluviano, que seria da mudança do Pleistoceno para o Holoceno em relação ao paleoclima. E isso remonta mais ou menos a de 12 a 11 mil anos atrás. Então, eu vou iniciar conversando com vocês sobre o que a gente tem desse período em relação à ciência, correto? O que a gente descobriu das sociedades antigas e como foi o seu desenvolvimento. Primeiramente, eu vou passar o viés científico, certo? Do estudo da antropologia, da arqueologia, e depois eu vou estar trazendo para vocês o paralelo bíblico, segundo as suas narrativas e os textos desse período. Legal? Então vamos lá. Primeiramente, sobre a ciência. O que é interessante, tá? Sobre a ciência, o que a gente tem mais antigo do desenvolvimento do homem, com capacidade tecnológica, logo no fim do Pleistoceno, da entrada para o Holoceno, é a comprovação da agricultura sistêmica. O estudo da antropologia e a arqueologia constatou que a agricultura sistêmica do homem, ela foi descoberta, a mais antiga entre todas, nessa região aqui nesse mapa. Olha que legal, pessoal. Aqui é o mapa do planeta Terra e está mostrando a distribuição da agricultura sistêmica de forma cronológica por toda a superfície do planeta Terra. Legal? E olha que interessante. O registro fóssil mais antigo de agricultura sistêmica que a gente tem hoje fica na região da Mesopotâmia, certo? Com 11 mil anos atrás. Olha que legal. Então, esse é o registro mais antigo que a gente tem do desenvolvimento humano com capacidade cognitiva de realmente dominar a natureza a seu bel prazer em relação à ampliação dos seus recursos. E olha como ela está distribuída. Depois eu vou chegar nas questões bíblicas em relação aos povos que surgem naqueles ambientes e tal. Mas o que a gente vai observar logo depois? Os registros mais antigos que a gente vai ter após o registro da agricultura, né, nos registros fósseis da distribuição da agricultura sistêmica. E tanto que esse local da Mesopotâmia é chamado de Crescente Verde, tá? Que é realmente o primeiro lugar que a agricultura começou a se desenvolver dos moldes que a gente tem hoje. E a gente vai ter esse registro de 11 mil anos atrás, depois a gente já vai 5 mil anos atrás, os registros mais antigos que a gente vai ter. Só que aí já vão ser registros de textos, certo? A gente já vai ter as pedras cuneiformes que estão espalhadas pelos museus, tanto o Museu do Louvre quanto o Museu de História Natural da Inglaterra, de Londres, e a gente consegue confirmar isso. E o que a gente observa quando verifica esses artefatos? A gente observa que os povos antigos daquele período já tinham observação de astros, estruturas religiosas, reis sacerdotais e sistemas legais. Muito interessante isso. A gente já vê que, um exemplo, né? No Código de Hammurabi, 1700 a.C., a gente já percebe que eles já têm leis morais, né, que orientam eles como agir em sociedade, e também que essa lei é realmente passada pelo próprio Deus. Olha essa imagem do Código de Hammurabi, e olha essa imagem acima, isso representa o deus Smesh, tá? Os deuses Smesh entregando as leis, o código moral para o Hammurabi. Então, a gente também vai ter códigos mais antigos, tá? Como o Código do Povo de Ur-Nammu, que é 2100 anos antes de Cristo. O deus deles era Namá, ou Utu. Um representava os corpos celestes, a ordem, né? E o outro representava a lua, mas sempre relacionados a algo celeste. Da mesma forma que eu passei para vocês aqui o Código de Hammurabi, o deus Shamash, ele também representava a ideia de corpos celestes, um ambiente espacial, sempre nesse contexto. E a gente também tem as leis de Exunam, que é de 1930 a.C., tá bom? O deus, a divindade, era Dadusha ou Balalama, mas também sempre se relacionando com corpos celestes luminosos, tá? E também nós vamos ter, os deuses do Egito também, né? 2600 anos antes de Cristo, que é o Ra, tá? Que é a divindade Ra, que também se relaciona com luz, que também se relaciona com corpos celestes. E esses são os povos daquele período, tá bom? São os elamitas, os assírios, os arameus, os etíopes, os egípcios, o pessoal da Líbia, os cananeus, os cimérios, os medos, os gregos-jônicos e os trácios. E também alguns povos de algumas regiões, como os povos marítimos, os povos das estepes, os povos da Anatólia do Norte, os povos da Anatólia. E essa daqui são as grandes cidades, tá? Daquele período que a gente encontra nos registros cuneiformes do povo sumérios, tá? A cidade de Babilão, a cidade de Urk, ou Ur, a cidade de Akkad, ou Nínive. O que é interessante em relação às descobertas científicas, né, da arqueologia e da antropologia desse período histórico, né, que vai mais ou menos de 12 mil anos atrás até mais ou menos 2.500 anos atrás, é o quê? A gente observa a multiplicidade cultural e linguística, só que a ciência, a antropologia não consegue entender o momento que isso se altera, que deixa de vir de uma língua para mais línguas, onde essa multiplicidade linguística acontece, mas ela existe.
Tanto que a gente tem pedras que, na verdade, a arqueologia descobriu, pedras que são, na verdade, que tem textos gravados em diversas línguas. A maioria das pessoas conhece esses registros, que tem textos gravados em diversas línguas que servem como tradução, para as pessoas realmente, em várias línguas, conseguir entender aquela mensagem que é passada ali. E também a gente consegue ver nesse período o surgimento dos panteões, da multiplicidade de deuses, né? Isso é o que a gente tem no campo científico. O que é legal, que a gente vai acabar trazendo para a questão bíblica, né? Daqui a pouco, essas descobertas que o homem fez. O que é legal, existem as epopeias de Gilgamesh, muitas pessoas já devem conhecer sobre os povos sumérios. Na verdade, são contos que não ficam limitados a só o povo sumério. Na verdade, os povos de Akkad, os povos da Babilônia, de Nínive, encontraram essas histórias em outras línguas daquele período, não só em um único povo, tá bom? Não só em um único povo. E o que é interessante, né, sobre essa história de Gilgamesh, né, essa epopeia que é contada de um passado muito distante em relação a esse momento da história. O que é passado é o quê? Que realmente é relatado lá, só que não com as mesmas palavras, mas com uma estrutura similar à das escrituras, que é o quê? Existia um homem que estava presente dentro de um jardim, que ele era mais ou menos realmente um com o ambiente, e que de repente esse homem sai, começa a interagir com outros humanos do ambiente, e que esse período da história, ele é finalizado com uma grande inundação daquela região. Então, assim, isso realmente fortifica a narrativa bíblica, mas só tem uma similaridade estrutural. Não vamos forçar nada aqui, mas sim, existem as epopeias de Gilgamesh e lá relatam coisas que estruturalmente são similares à narrativa bíblica no período pré-diluviano, no período antes do dilúvio, certo? Na saída de Adão, tudo, as coisas são bem similares e são textos que correm em paralelo. O que é legal sobre a veracidade da narrativa bíblica em relação a esse período aqui é o quê? Que temos, né, os registros mais antigos, porque antes do povo, o povo de Israel se tornar um povo, na verdade era uma tribo de língua hebraica. E não se tinha essa ideia de povo. Essa ideia de povo só vai acontecer depois da saída deles do Egito, a gente sabe muito bem disso. E existem registros antigos, mais ou menos há 2.000 anos antes de Cristo, então está falando de 4.000 anos atrás, onde faraós registram a presença do povo hebreu, que na verdade lá é dado como Abiru, o nome deles, né? Abiru. E mais à frente, 1250 antes de Cristo, aí a gente já vê já o termo de Israel. E outra coisa que é legal da história da antropologia, desse período da história, dos registros que a gente tem, é que quando esses povos aqui, no final da Idade do Bronze, começam a decair, começam a perder a sua influência no ambiente da Mesopotâmia, dessa região, na verdade, o povo de Israel, que nesse momento já é povo, né, que a gente está falando de 1400, 1300 a.C., esse povo de Israel, ele já começa a ser citado nos escritos daquele período. Aquele povo já estava presente ali. Então, no ponto de vista científico, aqui acaba sendo bem rápido e sucinto. A gente tem uma agricultura de 11.000 anos atrás. Essa agricultura, ela comprova que verdadeiramente o grupo humano mais capacitado cognitivamente em relação ao domínio do ambiente, ele surge na região da Mesopotâmia, correto? Segundo, as instruções bíblicas falavam no período pré-diluviano em relação a onde esse homem que sai do Éden habitava. Então é nessa região que o desenvolvimento agrícola acontece antes de qualquer outra região do planeta Terra. Vou mostrar o mapa novamente para vocês. E a gente sabe que após Noé as águas baixarem, eles ficam nessa região. Eles ficam presentes nessa região. Mas ainda não vou falar da Bíblia, só para trazer. Aí, o segundo ponto é o comportamento que a gente vê desses povos lá no passado, que é observação de astros, estruturas religiosas, reis sacerdotais e sistemas legais. A gente também nota a multiplicidade cultural e linguística e o surgimento de panteões. Legal? A gente tem todas essas cidades aqui, como eu disse para vocês, e que são cidades que muitas delas são inspiradas em nomes de pessoas. E depois eu trouxe para vocês que a gente tem os códigos de leis mais antigos entre todos, né? Que a gente encontra na humanidade. O código mais antigo entre eles que a gente encontrou, eu vou mostrar para vocês sempre uma imagem, né, do código, em pedras cuneiformes, né, em argila, é o mais antigo, o código de Ur-Nammu, 2100 a.C., um código passado pela própria divindade, pelo próprio Deus, ao seu rei sacerdotal, e esse rei tinha uma característica com corpos celestes e objetos e corpos celestes luminosos. Aí a gente vai para as leis de Exunam, 1930 a.C., e as divindades Dadusha ou Bilalama, e todas elas novamente têm uma analogia com ambientes celestes e com corpos celestes luminosos. E aí a gente tem o código de Hammurabi, que eu acredito que seja o mais conhecido entre eles, que
é de um período de 1700 a.C., o deus é Shamash, e também tem uma relação direta com corpos celestes e ambiente celeste. A gente entende que faraós do Egito retratam sobre o povo de Israel, é encontrado em textos de pedras cuneiformes o nome de um povo chamado Abiru, que é bem parecido com o povo hebreu. Existe uma corrente da comunidade científica do estudo da antropologia e da arqueologia que relaciona fortemente, tá, esse nome aqui ao povo hebreu. Então, é isso que a gente tem das descobertas dos povos antigos do período neolítico. Correto, pessoal? Então é isso. Agricultura antiga, registros de leis, código moral, estrutura monárquica relacionado ao próprio Deus Criador, então são os reis sacerdotais. A gente observa multiplicidade cultural e linguística, surgimento de panteão, como é relatado aqui nas próprias leis e códigos, né, das cidades daquele período. E as cidades que estão aqui são essas que eu já passei para vocês. Agora a gente vai fazer aquela analogia bem legal com as escrituras e a gente vai começar lá pela agricultura, tá bom? Lá pela agricultura. Na narrativa bíblica, logo após Noé sair da arca, a gente tem no registro bíblico que Noé é o primeiro homem a praticar agricultura, depois que as águas baixaram naquela região, que ele planta as vinhas, né? Ele até se embebeda tomando aquele vinho. Então, a narrativa bíblica traz uma capacidade humana bem afiada logo após que as águas recuaram. Logo após que as águas recuaram, quando eles deixaram terra seca, a agricultura sistêmica já começou. E a gente tem um registro mais antigo em relação a esse período da história humana da agricultura sistêmica no Crescente Verde, que é na região da Mesopotâmia. Isso é muito forte, isso é muito legal. E aí, o que é interessante, sobre os povos do período. Olha que legal, pessoal. Os elamitas, os assírios e os arameus. Esses povos aqui são, na verdade, os filhos de Sem, um dos filhos de Noé, segundo o registro bíblico. Vou chegar já no ponto que dá uma validade gigantesca para as escrituras em relação a um livro histórico, tá? Principalmente nesse período. A Bíblia se provou como um livro histórico para a ciência, principalmente nesse período aqui, tá? Esse período é o período que a Bíblia deixou a comunidade científica em xeque, tá? Por várias descobertas da arqueologia. Então vamos lá. Os elamitas, os assírios, os arameus são todos descendentes de Sem. Os núbias da Etiópia, os egípcios, os líbios e os cananeus são descendentes de Cã. Os cimérios, os médios, os gregos jônicos e os trácios são descendentes de Jafé. E aí você fala assim, pô, Gilmar, como são descendentes de Jafé? Como você consegue falar que são descendentes de Jafé? Por quê? Porque olha que interessante. Na língua hebraica, eles já conhecem esses nomes antes mesmo de serem povos. Porque, na verdade, eram pessoas. Eram pessoas, igual os egípcios. Eles têm um nome bem diferente na língua hebraica, mas eles chamam os egípcios, igual nós aqui em português, chamamos os egípcios de egípcios. O pessoal do Egito, de egípcios. Mas os hebreus, eles chamam os egípcios por esse nome aqui, ó, Mitzrayim. Esse nome, na verdade, traduzindo, é o Egito, é o egípcio. E o que é mais interessante? O que prova, na verdade, que a narrativa bíblica tem uma relação histórica de registro. Por quê? Porque existiam povos aqui que até o século passado, mais ou menos, até o século XIX, era colocado como algo místico. Existiam alguns povos que estavam na narrativa bíblica que eles achavam que não existiam, que a comunidade científica achava que a Bíblia tá falando de uma ilusão, de uma fantasia. E aí a arqueologia, entre o século XIX e o século XX, descobriu algum desses povos, e não só a presença dos povos, como todo um império, um reino. E já estava esse império registrado na narrativa bíblica desse período. Então isso deu uma validade em relação histórica. Isso deu uma validade histórica para a Bíblia sem precedentes. Por quê? Porque na narrativa bíblica já continha o registro de povos que o ser humano ocidental desconhecia a sua presença. Desconhecia que esse povo existia. E quando a arqueologia se deparou com essa descoberta, verificou que a Bíblia estava falando, na verdade, de um povo real, de um povo que existiu, que data do período neolítico. Então isso é muito forte em sua narrativa, em seus textos. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, as grandes cidades do período sumério, da Mesopotâmia, que é registrado pela ciência, na verdade, estão registradas na Bíblia também. A cidade de Ur, a cidade de Acade, a cidade de Nínive, a cidade de Babilônia, Babel, ela está registrada na Bíblia. E são registros das maiores cidades verdadeiramente desse período, do período neolítico. E o que é mais legal, tá? Aí é um ponto das escrituras. O fundador dessas cidades é um rapaz chamado Nimrod. Ele é descendente de Cã.
E olha o que fala a Bíblia sobre Nimrod. Cush foi o pai de Nimrod, o primeiro governante poderoso da terra. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por essa razão, as pessoas dizem, semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai. Seu reino começou em Babel, em Acade, em Ereque, e todas essas cidades são cidades descobertas pela arqueologia e, na verdade, são as grandes cidades desse período. E a Bíblia também relata que Nimrod fundou as grandes cidades daquele período. Pô, né? Vamos continuar desconsiderando? Agora a gente vai focar na Bíblia nesse papo aqui, ó. A gente sabe que Cã foi meio que amaldiçoado após ir do seu pai embriagado nu, certo? Mas a gente percebe que o seu descendente Nimrod, ele era um grande caçador aos olhos de Adonai. Mas por que um caçador ganhou relevância aos olhos de Adonai? Um parênteses, tá, pessoal? A ciência fala que após o Pleistoceno, quando a gente entra no Holoceno, alguns animais da megafauna ainda continuaram existindo, mesmo nesse ambiente diferente do ambiente anterior aonde eles surgiram. E olha que legal o que a Bíblia fala. Por isso que eu falo para vocês, a Bíblia narra um dilúvio regional, porque o ponto de vista do Criador é em relação ao ambiente onde os filhos à sua semelhança, que carregam o seu espírito, vivem. Porque, conforme Jesus Cristo disse, todos aqueles que não têm Deus já são mortos. Mas isso daí é um papo para um outro vídeo da série O Homem, que eu vou divagar com vocês sobre essas orientações de Cristo. Mas, vamos lá. A prova de que existiam outros animais presentes no planeta que não entraram na arca e que não foram mortos pela água do dilúvio naquela região é essa daqui, ó. Olha que interessante. Olha o que Deus fala para Noé após eles saírem da arca, tá? Gênesis 9, 8. Deus falou para Noé e com seus filhos, que estavam com ele, e ele disse: quanto a mim, a partir de agora estabeleço minha aliança com vocês, com seus descendentes depois de vocês, e com toda criatura viva que está com vocês, a aves, gado e todo animal selvagem que está com vocês, todos os que estão saindo da arca, e também todo animal sobre a terra. Está escrito isso aqui. E o que é mais interessante? Deus falou, e ele disse: quanto a mim, a partir de agora estabeleço minha aliança com todos os seus descendentes depois de vocês. Então, independente de Cã ter sido amaldiçoado pelo seu pai após ter rido da sua nudez, a gente vê a presença de Deus junto a Nimrod, um dos descendentes de Cã. E que, na verdade, Nimrod foi um grande caçador aos olhos de Adonai. Então, o que Nimrod caçava para ser uma pessoa excepcional aos olhos de Adonai e excepcional aos olhos de toda a sociedade humana naquele período? O que ele caçava que fazia ele um homem desbravador? Então, fica aí a questão. Mas a Bíblia narra que esse caçador era um grande caçador aos olhos do próprio Criador. Pô, isso é forte, né, velho? Isso é forte demais. A gente sabe da presença da megafauna. Seguindo, muitos religiosos acabam falando que a Pangeia aconteceu nesse período aqui, tá? No pós-dilúvio. Na verdade, olha que interessante. Quando essas cidades são fundadas, segundo a narrativa bíblica, todos falavam uma única língua. Uma única língua. Na descendência de Sem, quando chega em Peleg, certo? Que é filho de Sali, que é filho de Eber. Ó, Eber, na verdade, segundo os judeus, falam que é da onde surge a língua hebraica, tá? Na verdade, quando chega em Peleg, a terra é dividida. A terra não é dividida em continentes, pessoal. A terra é dividida em regiões, em povos, porque até então todos viviam juntos, todos se uniram para construir a Torre de Babel. Ah, não há registro sobre a Torre de Babel feita na Babilônia. Só que até então, na Bíblia, ela está relatando que até esse momento todos falavam a mesma língua e todos os povos eram unidos. E que após, quando a gente chega em Peleg, por isso que fala que quando chega em Peleg, é onde a terra foi dividida. O nome dele significa divisão. E isso tem uma relação com as línguas, não a Pangeia. Pessoal, a Pangeia, a gente está falando de milhões e milhões de anos atrás. A gente está falando dos períodos dos répteis, cara. Então, assim, não. A Bíblia, ela não trata da presença do homem num período tão antigo assim do planeta Terra. Está realmente sendo falado aqui da divisão de locais, de região. Porque a partir da divisão das línguas, a partir da separação das línguas, os povos se uniram conforme a sua capacidade de entendimento. Então, é complicada a estrutura religiosa tirar qualquer coisa daqui relacionada à Pangeia. Isso daí não tem sentido algum. E o próprio texto explica que até a união do povo para construir a Torre de Babel, na verdade, todos falavam a mesma língua. E quando Peleg nasce, é onde esse momento acontece. Então, por isso que no nascimento de Peleg é registrado aqui a divisão, tá bom? E é a divisão de línguas. E uma coisa sobre o planeta, tá, pessoal? Antes do período do dilúvio, que é o período pré-diluviano, o ser humano, tá? Independente de ser aquele ser humano que saiu do Éden ou os seres humanos que se desenvolveram no planeta Terra, todos eles já conseguiam atravessar e alcançar
todos os continentes do planeta, porque temos que lembrar que no período do Pleistoceno, o oceano era 120 metros mais recuados. Existiam faixas secas entre todos os continentes. As pessoas poderiam ir andando por todos os continentes. E isso vai explicar a capacidade do ser humano, frente a todos os animais, de andar maiores distâncias que qualquer um ser vivo aqui no planeta Terra. E isso vem pelo fato que o ser humano, ao longo da sua história orgânica, eles sempre se deslocaram por todo o planeta Terra. Porque era possível esse deslocamento. Tanto que os descendentes de Jafé, segundo a Bíblia, são os primeiros povos a utilizarem barcos. Por quê? Aquilo que era seco no passado, na verdade, hoje está inundado. Então, a própria Bíblia relata que os descendentes de Jafé foram os primeiros homens a habitarem ilhas, a utilizarem barcos para chegarem em ilhas, entendeu? Então, nunca houve uma limitação do planeta na pré-história, no período pré-diluviano. Na verdade, o gênero humano conseguiria chegar a todas as partes do planeta Terra, tanto que o ser humano, no período do dilúvio e no pós-dilúvio, ele já é presente em todo o planeta Terra. Não esse ser humano capacitado com o Espírito de Deus, ele está alocado na região da Mesopotâmia, certo? Onde a gente vê a distribuição da agricultura. Mas os outros seres humanos, certo? Que se desenvolveram no planeta que não tem o Espírito de Deus dentro de si, eles já estão espalhados por todo o planeta Terra. Legal? Agora vamos lá. Agora vem a parte mais interessante, que eu deixei esses códigos de lei passados pelas divindades, os reis sacerdotais, para esse final aqui, que é muito poderoso isso, tá? Em relação às escrituras bíblicas e em relação àquilo que a gente descobriu na arqueologia. O que é legal, tá, pessoal, sobre isso, sobre essa ideia de surgimento de panteões. Quando a gente observa, ó, que legal, na narrativa bíblica, Nimrod é um grande caçador aos olhos de Adonai. Passa-se muito tempo, muita coisa acontece, e Deus aparece para Abraão e fala para Abraão: sai da sua terra e vai para outro lugar, que eu quero que você se afaste deles. Por quê? Porque a gente está vendo o surgimento da multiplicidade de deuses. E o que a gente percebe na orientação de Deus para Abraão, segundo toda a narrativa bíblica? Abraão, a todo momento, é testado. É testado a sua fé frente àquilo que ele vê, frente às coisas do mundo, frente às coisas passageiras do planeta Terra. Para quê? Para ver se ele tem verdadeiramente a fé em Deus, a fé no Criador. Na verdade, Deus faz com que ele ofereça até o seu próprio filho, para ver se ele realmente acredita no Pai, acredita no Criador. E após ele ser testado, a aliança é feita. E o que é interessante sobre esses múltiplos deuses desses povos desse período? O que é muito interessante? Quando Abraão ele vai ao Egito, um exemplo, e aí a sua mulher é pega pelo faraó. E ele fala que é a irmã dele. E outra, tá, pessoal? É irmã mesmo, tá? Não é pra mentir nesse momento de Abraão. É irmã mesmo. Por quê? Porque a esposa de Abraão, que é Sara, é filha do pai dele com outra mulher. Tá? Então eles são irmãos por parte de pai. É um fato. Mas, quando as pessoas tomam a mulher de Abraão, essas pessoas têm sonhos com o próprio Criador e percebem que ele está com Deus. E todas essas pessoas reconhecem esse Deus de Abraão como o Deus, independente deles terem uma outra noção ou um outro nome de referência para esse Deus. E por que isso poderia acontecer normalmente? Porque, na verdade, houve a divisão de línguas. Se houve a divisão de línguas, não tem como se chamar o Deus pelo mesmo nome, porque houve essa divisão de línguas. Então seria estranho você chamar o Deus que até então todo mundo chamava de uma única língua e uma língua diferente com o mesmo nome. Porque todo mundo, a divisão de línguas, segundo a narrativa bíblica, ela foi lançada para que todo mundo pudesse se confundir. E essa união, ela encerrasse ali, porque era uma união prejudicial, no sentido de desenvolvimento. A gente sabe, se construísse uma torre, não ia dar em nada. Hoje a gente sabe que a ciência hoje não é Deus que estava evitando deles fazer alguma coisa errada. Não ia subir, essa torre ia cair, cara. Essa torre ia cair, os caras iam morrer congelados, ela ia cair, porque tem um limite estrutural. Ia ser uma grande tragédia. Mas voltando. Então é natural que esse Deus tenha nomes diferentes. Mas o que é interessante em relação a esses nomes diferentes? Todos esses deuses têm a mesma relação de representatividade que até o próprio Adonai, o Deus criador da Bíblia, que é um Deus celeste, um Deus que se manifesta na luz, que a luz é a expressão da sua verdade. Todos os deuses do passado têm a mesma expressão simbólica, mas o nome é diferente. E o que é mais legal, né? A gente vai vendo isso em Abraão. Tem mais de um momento, né, que Abraão tem a sua mulher tomada devido à sua beleza, e na verdade essa mulher é devolvida antes de ser tocada. Por quê? Porque todos eles acabam tendo um contato com o próprio Adonai, e Adonai fala: ou vocês devolvem ou vai acontecer uma coisa muito ruim com vocês. E na verdade é devolvido. E todos eles reconhecem: pô, você está fazendo eu ir contra Deus? Você está entendendo? Por mais que o Deus deles tenha outro nome. E aí vem uma parte muito forte, assim, quando a gente chega em José. Quando a gente chega em José, olha que interessante, tá? José, ele tá realmente na presença do pai, do próprio Adonai.
Tanto que ele tem a capacidade de interpretar sonhos, certo? E olha que legal. José vai lá, interpreta o sonho de Faraó, ganha uma posição no Egito, e não só como ele ganha uma posição no Egito, como ele ganha a filha do sumo sacerdote do Egito, que é a filha de Potifar. E ele, na verdade, ele se torna um membro da classe... E, na verdade, ele se torna um membro da classe mais elitizada do Egito, e que, na verdade, tem um viés pagão, se a gente parar para pensar. Porque ele vai viver na cidade de On, seguindo o deus Ra. E o que é o deus Ra, tá? É luz, é sol, é celeste. É a mesma coisa que a gente tem, segundo as escrituras, no ambiente abrâmico, no ambiente judaico e no ambiente cristão. Sempre se relacionando ao ambiente celeste, a algo luminoso. É a mesma coisa. E José casa com a filha do sumo sacerdote. Ele era visto, entre todas as pessoas do Egito, como um sacerdote de Ra. Entenda, porque nesse período, o povo judeu não era um povo, era uma tribo. Quando José permite que os seus irmãos retornem para o Egito para viver com ele, no período de grande seca, e que ele entra com o patriarca Jacó no Egito, entram com eles ali só 66 pessoas. Se contar mais 4 pessoas, que é José, a sua esposa egípcia e os seus 2 filhos egípcios, são 70 pessoas. Então não tem como, frente ao tamanho do Egito, José ser representado aos olhos de todas as outras pessoas por Adonai. José representava verdadeiramente o Deus egípcio, Ra, aos olhos das outras pessoas, não aos olhos do próprio Deus. Por quê? Porque José tinha noção a qual Deus ele servia. Mas entenda, as outras pessoas achavam que José era um sumo sacerdote desse ambiente, de deuses egípcios. E outra, devido à sua grande relevância no período de grande seca, após ele interpretar os sonhos, na verdade ele dá todas as terras da região para o faraó. Então, José era uma pessoa extremamente conhecida naquela região e naquele período. E José era um sacerdote que vivia na cidade dos deuses pagãos egípcios. E aí, o que a gente para observar ao longo das escrituras em relação à permanência de Deus frente a uma casa? Vamos colocar assim, uma casa. Vamos colocar a casa de Abraão. Deus estava presente lá. Se Abraão não tivesse a capacidade, certo, de ser testado e ter sido aprovado por Deus, Deus ia abandonar Abraão e ia atrás de um outro justo. Porque é isso que ele busca. Ele busca a justiça na conduta humana. É isso que é informado aqui nesse livro. Abraão é justo aos olhos de Deus. Abraão é um cara são, é um cara que tem sanidade, que tem santidade de justiça em si. Então por isso Deus está com ele. E o que acontece? A gente vai ver isso no decorrer de toda a Bíblia. E é natural, a partir dessa não permanência perpétua de Deus junto a grupos humanos, essa ideia de deuses, de panteão de Deus. Porque olha que interessante. Vamos lá, quando a gente chega lá em Labão e Jacó, o sogro de Jacó, quando a gente observa, o sogro de Jacó tinha vários deuses, tanto que a esposa de Jacó chega a pegar os deuses do pai dela. E aí o que acontece? Labão, ele seguia a descendência de Abraão, ele seguia a descendência de Sem. E mesmo assim ele estava perdido nos deuses dos panteões. E o que eu quero dizer? Adonai já foi presente em todos os reinos. Porque se a gente observa na pedra do Código de Hammurabi, nos registros dos códigos das leis do período neolítico, a gente observa que o próprio Deus passava as regras. E isso vai ocorrer com Abraão, isso vai ocorrer com Noé, isso vai ocorrer com Moisés. A forma, a estrutura é exatamente a mesma. E olha que interessante. Pode falar assim, pô, Gilmar, então é o mesmo Deus, mas ele vai indo de lá para cá? Sim. Frente à queda daquele grupo, à queda daquele homem, ele realmente abandona ele aos seus desejos. E a gente vai observar isso até quando? Ó que interessante. A presença de Deus vai existir durante um período na cidade sacerdotal de On, no Egito. Entenda isso. Houve um momento que Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Adonai, estava presente em uma cidade sacerdotal no Egito. E que verdadeiramente as coisas, o poder, a presença de Deus estava se manifestando ali. Tanto que o Egito se tornou uma nação após a presença de José exponencialmente maior em território, poder e influência. Só que quando a gente vai 400 anos à frente lá em Moisés, Adonai já não está mais presente com aquele povo. E olha que interessante. Sabe aonde vai se encontrar Adonai? Em um povo presente no deserto, certo? Perto de um monte, aonde Moisés vai acabar parando lá. E Moisés vai encontrar em uma tribo do deserto nômade o próprio Adonai, o Deus de Abraão, manifestado aonde? Em uma sarça ardente, em uma sarça luminosa, seguindo os mesmos preceitos da sua presença junto à humanidade ao longo da história. Sempre um ser celeste,
relacionada a algo luminoso. E a gente vai vendo essa conduta de Deus frente aos seus povos, massivamente na história do povo judeu, onde diversas vezes o povo abandona os preceitos do Criador, e o Criador vai se apegar a uma pessoa, a um sacerdote, vai se apegar a uma pessoa que ganha um título de juízes, vai se apegar, no momento, a uma casa, que tem a casa de Saul, aí a casa de Saul erra, ele abandona, vai para a casa de Davi, Saul já virou pagão, entende assim? É bem assim. E aí a gente vai ver esse comportamento se manifestando de forma clara no cristianismo. Todo um povo foi abandonado para que todos os outros povos do mundo façam parte da aliança do Criador. Então, é a partir desse conceito, desse comportamento do próprio Criador frente aos nossos erros, às nossas negligências e a recusa de agir na justiça, que na verdade surge essa ideia de multiplicidade de deuses. Por quê? A arrogância humana frente à saída de Deus e da sua presença não permite que ele fale que ele não tenha mais Deus próximo a ele. Ele, na verdade, vai cultuar um Deus de barro, um Deus de pedra, um Deus de qualquer coisa. Mas ele vai continuar achando que ele tem um Deus junto a ele. Então, esse comportamento do Criador faz com que surja essa ideia de multiplicidade divina ao longo da sua narrativa. Porque se parar para pensar, parece que a gente tem dois deuses. Se a gente for relacionar que o judeu tradicional, não o judeu messiânico, não acredita em Cristo, e eu acredito em Cristo, parece que o meu Deus é diferente do dele. Se eu for relacionar também com o povo islâmico, parece que o meu Deus é diferente do dele. Se não fosse essa Bíblia aqui, se não fosse esse livro, comprovar que nós temos a mesma origem fundamental e registro histórico, a gente acharia que cada um tem um Deus, e que não é o mesmo Deus. Mas, na verdade, isso se dá à queda humana, né, em relação aos preceitos de seguir na justiça. Essa ideia de múltiplos deuses, pessoal, tem que se começar a olhar com uma análise mais fria da situação. Porque todos os deuses vêm do mesmo local, têm a mesma origem, que é a origem celeste, uma fonte luminosa. E a gente vai ver isso durante toda a orientação, toda a manifestação de Deus nas Escrituras. É sarça ardente, é nuvem luminosa, são corpos humanoides de luz que a gente vai ver a manifestação em Cristo na transfiguração em luz. Então, verdadeiramente, nesse período da história e da narrativa bíblica, Deus, ele fica com grupos que seguem os seus preceitos e a sua justiça. A partir do momento que esses preceitos são violados, Deus abandona aquela casa e busca uma nova pessoa que possa ter um coração justo para que a sua descendência possa se manifestar. A sua descendência que cultua a justiça do Criador, a verdade do Criador em relação à realidade. Então é isso, pessoal. Esse é o segundo episódio da série O Homem, tá? O Homem Neolítico, de Noé a José, tá bom? Eu dei uma entradinha ali no povo judeu, ali em Moisés, porque é claro demais essa ideia de que Deus não permanece fixo em um local, tá? Deus não permanece fixo, tudo é dele, ele criou o planeta todo, e se você sai da verdade de Deus, sai da justiça de Deus, ele se afasta de você, tá bom? E isso é nítido, porque é incrível a gente entender que quando Moisés vai se deparar novamente com Deus para retirar o povo judeu do Egito, a gente vê que Deus está presente numa tribo, no deserto, e que esse era o Deus de Abraão, e que há muito tempo tinha feito uma aliança com os patriarcas judeus, com os patriarcas hebreus, e que ele hoje estava se relacionando com uma tribo nômade no meio do deserto, só que era uma tribo que tinha uma conduta justa aos olhos do Criador. Então Deus, ele não está com o povo, ele não está com homens, ele está com ações. Ele está com aquele que tem ação na justiça, ação na sanidade, ação na santidade. Tá bom? Segundo episódio da série O Homem Neolítico, de Noé a José, no canal A Bíblia, a Ciência Prática. Obrigado pela atenção, rapaziada, e fiquem com Deus. Valeu!